O livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nós encerramos por aqui. Pai amado, Senhor dos exércitos, nós estamos aqui diante dessa tua igreja separada, selecionada por ti, Senhor Deus, para entregar esta parte do Antigo Testamento, onde nós temos certeza, Senhor Deus, o Espírito Santo está encaminhando no coração de cada um dos teus filhos e filhas a verdade. Pai, que possamos nós todos refletirmos sobre esta palavra, nos purificarmos diante de ti e possamos, Senhor Deus, seguir adiante, conscientes dos nossos erros, dos nossos vícios, mas na presença de ti, buscando sempre a tua glória, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Pode sentar, igreja. Então vamos com calma nesse texto de Jó. A gente está acostumado a ouvir sobre Jó, que era um homem muito rico, o mais rico dele. Ele tinha filhos e filhas, que ele teve paciência, porque muita paciência, porque sobre ele foram pragas, mas pragas, ele perdeu filhos, perdeu as coisas que tinha, os bens, o patrimônio dele, ele ficou pobre, ele teve paciência até ser restaurado. Basicamente é essa história que nós ouvimos. O Batista, o pastor Arlindo de Lopes, escreveu um livro sobre as teses de Satanás. Eu aqui gostaria de chamar mais de inimigo mesmo, eu gosto de pronunciar em Satanás, no diabo, eu gosto. Inimigo. E que teses seriam essas? Se vocês perceberem, prestarem atenção, já no início, o inimigo fala assim para Deus: acaso não puseste uma cerca em volta dele, no caso de Jó, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados sobre a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ora, o que o inimigo está querendo dizer para Deus? Jó está sendo honesto com o Senhor, nem o Senhor está sendo honesto com Jó. Como assim? Está tendo uma troca aí. Toda
vez que alguém chega perto do Senhor e faz um holocausto, ou se faz de servo, ou pede alguma coisa, o Senhor dá. O Senhor quer escravos à sua disposição. E o Senhor, tendo esses escravos, o Senhor concede os pedidos dele. O inimigo acaba colocando em xeque o próprio caráter de Deus. Como se as bênçãos de Deus sobre Jó fosse uma negociação, uma negociada. Você faz holocaustos para mim, eu te dou bênção. E Jó da mesma forma. Vou continuar fazendo as coisas porque estou recebendo, então é desse jeito que tem que ser. Quer dizer, não existia uma intimidade espiritual. O inimigo, o que existia era a relação entre Deus e Jó, era negocial. Aí a gente começa a pensar, como é que eu me coloco diante de Deus? Eu nem entrei no texto ainda, nas teses do inimigo. Só essa abordagem que fala, como é que nós nos colocamos? Por que nós vamos buscar a Deus? Porque muitas vezes as pessoas ignoram a presença de Deus, não dão importância para a presença dele, ou para a existência de Deus. Mas quando aperta o cerco, alguma coisa nas nossas vidas, nós vamos atrás do quê? De um apoio espiritual. E isso digo assim, a humanidade como um todo. E vão atrás das seitas, vão atrás de outras religiões, buscando sempre o quê? Alguma coisa. Mas nunca há intimidade, nunca pelo caráter da divindade, e nesse caso, nunca por causa do caráter de Deus. Quantas vezes nós vamos, sinceramente, em busca de Deus pelo caráter dele? Porque nós reconhecemos o amor de Deus quanto da sua criação. Quando nós reconhecemos o sacrifício de ter entregue o seu Filho em holocausto pelos nossos pecados. Quantas vezes nós abaixamos a cabeça ou nos arrependemos dos nossos pecados? Puxa, nós temos um grande Deus, o único e verdadeiro Deus. Eu quero me aproximar desse caráter, eu quero ser invadido por esse dom, por esse amor, por essa paz. Quero ser ungido, quero ser separado. Quantas vezes nós fazemos dessa forma nossa aproximação de Deus? Hoje diz, tem um camarada lá que parece que está fazendo um milagre. Ela tem uma igreja lá que está fazendo um milagre. Deus está entregando isso aquela da prosperidade. É tudo do eu. A teologia da prosperidade. Se eu tenho um Deus que me faz prosperar, então eu quero ir atrás desse Deus. Mas não pela intimidade, pelo caráter dele. Compreendeu, igreja? Amém. Há uma diferença muito grande. Amém. E pega na gente, pega na vida da gente isso. Tem um pastor que tem um link, um canal direto com Deus, lá você sai lá empresário, sai de lá, então atrás do que a gente vai? Através dos prazeres da carne, a gente vai buscar o prazer material, a satisfação material, e esquece do caráter de Deus, que é isso que tem que invadir, que é isso que vai nos trazer a verdadeira paz, a verdadeira conciliação de nós conosco mesmos. Vou repetir, muitas vezes a gente procura algo que nos preencha externamente, materialmente, mas não nos deixa confortáveis com a nossa verdade, com a nossa realidade. Nós não nos aceitamos, porque não procuramos a essência de um Deus misericordioso. Nós procuramos um fazedor de milagres. Então é isso que o inimigo fala para Deus. Jó só é seu servo fiel, ele só é íntegro e justo e teme ao Senhor. Está lá, versículo 1. Ele é íntegro e justo e teme a Deus, porque ele tem tudo no Senhor e tem receio de não continuar fazendo as coisas que ele sempre faz, a ritualística dele, o ritual dele, os holocaustos dele, o ajoelhamento dele, pedir pelo filho dele, porque ele acha que o Senhor depois não vai conceder isso. E o Senhor, Deus, o Senhor se regozija com relação a isso. O Senhor quer seus escravos. É isso que o Senhor quer, não é isso? O inimigo
zombou na face de Deus. Mas essas ainda não são as teses do inimigo. Recapitulando, o inimigo diz o seguinte: que Deus precisa comprar o louvor dos homens, oferecendo-lhes bênçãos especiais, que Deus não é honesto por esse motivo, e que Jó somente serve a Deus por interesse, que é uma barganha com Deus, que Jó também é desonesto. Então, quais são as teses que surgem nessa relação entre Jó, o inimigo, e Deus? São 3 as teses: que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro, que ninguém ama mais a Deus do que a família, e que ninguém ama a Deus mais do que a própria pele. Será que é isso? Então Deus constituiu Jó como seu advogado. Deus, em algum momento nessa história, esse livro, que é o livro mais antigo da Bíblia, embora esteja colocado de uma forma diferente, depois de Gênesis e tal, mas na verdade é o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó. Deus coloca Jó como seu advogado. A partir do momento que ele libera o inimigo para fazer o mal na vida de Jó, ele percebe aos poucos que, na verdade, Jó não se revolta contra Deus. Jó não culpa Deus. Vamos ver isso. A primeira tese: ninguém ama a mais Deus do que ao dinheiro. Nós devemos almejar a vida eterna. Nós devemos receber uma herança incorruptível no céu. Nós devemos nos alegrar por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Devemos amar a Deus e ao seu reino, e devemos adorar o caráter de Deus e não as dádivas divinas. Amém? Amém. Sim, Ricardo, mas isso aí é contra tudo que imaginei, que na verdade eu me ajoelho, oro e peço as coisas para mim. Sim, isso não está tirando a necessidade de você orar, se humilhar diante de Deus, reconhecer os teus erros. O que não pode é ser essencialmente para isso. Você tem que se alegrar com a existência de um Deus, de um ser soberano, maior que tudo e que todos. Querem saber mais? Eu tive que reservar esse texto aqui do livro do Hernandes Dias Lopes. Satanás só pode agir na vida dos filhos de Deus quando este o permite. Presta atenção. Deus traça um limite, somente lhe poupa a vida. Satanás é um ser limitado, ele só pode ir até onde Deus permite que vá, nem 1 centímetro a mais. Muitos hoje, presta atenção, igreja, muitos hoje exageram na questão da batalha espiritual, ao defenderem uma visão maniqueísta, colocam Satanás como um Deus caído, e não como um anjo caído. Satanás é uma criatura, não tem os atributos da divindade. Satanás é limitado quanto ao tempo, ao poder, ao território da sua ação. Satanás, como bem afirmou Martinho Lutero, é um cachorro na coleira de Deus. Só pode ir até onde Deus lhe permitir ir. Glória a Deus, Amém? aleluia. É um cachorro encolerado. Não devemos temer, mas não devemos desafiar também. Amém? Ninguém ama mais Deus que o dinheiro. Significa o quê? Que nós buscamos sempre não, mas muitas vezes a prosperidade, a riqueza material, e esquecemos, como eu falei para vocês, a intimidade com o caráter de Deus. Tem um trecho aqui em Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, diz o seguinte: ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém?
E esse foi o episódio quando você perdeu as vacas, os bois, você perdeu o teu comércio, e isso vai se repetir também quando perdeu os filhos dele. Perdeu tudo, mas em nenhum momento Jó culpou a Deus. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Nem de nada culpou a Deus. É o que muitas vezes a gente faz. Pô, Deus, esqueceu de mim? Você não está me enxergando? A culpa é tua. Não, só porque me desviei, a culpa é... Não. Lá para frente a gente vai fazer uma pequena reflexão em relação a esse aspecto de a culpa ser exclusiva ou compartilhada com Deus. A segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Será que nós amamos muito mais a nossa família do que a Deus? Na verdade, Jó perdeu também os seus filhos. E da mesma forma se repete: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó também não pecou e de nada culpou a Deus. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. As minhas palavras, dizia Jó, caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam as minhas palavras como quem bebe a chuva da primeira. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam, a luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder, instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Então dá para a gente perceber a posição de Jó naquela sociedade. Ele não era só o cara mais rico do Oriente, mas era respeitado. Ele aconselhava as pessoas. E mesmo assim sofreu esse revés na vida dele. Sabendo da morte dos seus filhos, Jó reagiu. Levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ele reconhecia que nada tinha quando chegou à terra e nada levaria quando morresse. A terceira tese e última: ninguém ama a Deus mais do que a própria pele. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, voltando ao texto, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E Satanás o inimigo já estava assim, aborrecido. Consegui tirar o patrimônio deste homem, matar os filhos dele, e ele não fala uma palavra em desrespeito e desqualificando, culpando Deus. Não, tem alguma coisa errada aqui. Então, no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O inimigo tentando Deus. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás de sua presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Dá para imaginar isso? Feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça.
Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o Deus, esse Deus, e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata, em algumas traduções está como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vou repetir. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Dá para a gente se colocar nesse contexto, tentar pelo menos? A pessoa que está do teu lado, ali para te ajudar, te apoiar, provavelmente a esposa de Jó não tinha a mesma intimidade com Deus que Jó tinha. Porém, ela se beneficiava de tudo. 50-50, 50%. Não é isso? Eram casados, as bênçãos que sobre a vida de Jó, obviamente, ela também. As regalias ela usufruía, e não teve jeito. No primeiro sinal de que o marido estava sofrendo a perda do patrimônio, a perda dos filhos, ela determinou, declarou, decretou, orientou, sugeriu: amaldiçoa o teu Deus. Será que tinha? Ela estava naquele jogo do eu, que Satanás, que o inimigo falava: olha, tem pessoas aí, no caso o Jó, que só está com você porque te respeita, porque você dá coisas para ele. Ela era o exemplo que o inimigo queria apresentar, mas não Jó, não aquele cara íntegro. Amém? E Jó não pecou com seus lábios. Ao final, Deus restaurou a vida de Jó. Vocês conhecem essa história. Agora, igreja, é esse o momento de reflexão. Já estamos caminhando para o final. Um momento de reflexão muito importante. Muito importante. Nós não podemos confundir, presta atenção nisso. Não podemos confundir os desígnios de Deus diante de um homem justo como Jó com as consequências das nossas más escolhas. Compreenderam? Se aconteceu com Jó, eu estou sendo tentado, provavelmente, minha vida está sendo destruída. Então, aí a pergunta que eu faço para vocês, lá do começo: Jó era um homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava o mal. Nós somos assim? Não precisa responder. É uma pergunta retórica. Reflita. Nós queremos ter a mesma sorte e sermos restaurados e sermos restituídos das nossas coisas nos mesmos termos que aconteceu com Jó. Mas eu te pergunto: nós somos como este homem, íntegro, justos? Nós tememos a Deus? Nós evitamos o mal? Ou nós nos corrompemos? Porque livre-arbítrio ele também tinha. Livre-arbítrio Jó também tinha. Mas ele optou pelo caminho da integridade. Esse é um momento de reflexão, igreja. Eu quero ter a minha vida restaurada. Te pergunto: você tem intimidade com Deus? O teu livre-arbítrio, você fez más escolhas? Não estou julgando nem culpando, só dividindo com vocês uma preocupação minha também. Eu também quero ter coisas restauradas na minha vida, mas eu pergunto: eu tenho intimidade com Deus suficiente? Sou íntegro o suficiente? Em algum momento, será que eu não botei a culpa em Deus por alguma coisa que de errado aconteceu? E na verdade foi porque eu tomei uma atitude, uma decisão equivocada? Quis assumir as rédeas? Deus me deu as rédeas, mas eu quis assumir as rédeas e assumir o risco, e não estou querendo pagar as consequências. Podemos nos igualar a Jó e a sua devoção a Deus? Nós somos justos? Somos sinceros? Em uma conversa com Deus, o inimigo, em uma conversa com Deus,
Imagine-se nesse contexto. O inimigo ouviria essas palavras sobre nós? Abre aspas. Reparou o meu servo ou a minha serva? Não há ninguém na terra como ele ou como ela, irrepreensível, íntegro ou íntegra, homem ou mulher, que teme a Deus e evita o mal? O que o inimigo ouviria de Deus sobre nós? Choca a gente, não choca? Faz a gente refletir sobre o que nós temos feito com a nossa vida, desde que nós fomos apresentados às Escrituras, desde que nos foi revelado que Deus entregou seu Filho, que se fez homem, se esvaziou, foi entregue na cruz como um bandido, e lá pagou pelos nossos pecados, e ali nós tivemos uma segunda oportunidade para podermos viver na glória com Deus. O que nós temos feito na nossa vida em relação a isso? Será que o inimigo tem razão? Pelo menos em relação a nós? Com relação a Joia não tinha, mas é nós. Isso que me chocou nesse texto, um livro pequeno, leva a gente à reflexão. Sobre isso, quem escreveu o livro de Jó está sendo em dúvida entre Moisés e Salomão, né? Quem escreveu? Essa discussão eu não entrei, né? Não pesquisei, confesso para você. Porque em Tiago e Ezequias fala que ele era descendente de irmão de Abraão. Mas daí se coloca a questão da ser mais antigo, mais antigo. Então, hoje, na teologia teológica, eles consideram que hoje como mais antigo mesmo. Quem é o titular, quem foi que escreveu? Talvez fosse Moisés, então. O que você acha? Mas vai ter um seminário sobre arqueologia teológica nos próximos dias. De repente é um tema para ser levantado, né? Obrigado, viu? Lembremos, pois, igreja, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Efésios 6: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Eu quero que vocês vão refletindo, vão ouvindo e vão refletindo. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo as instruções do conselho do Senhor. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração com Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Aqui eu coloco um ponto final, esse sermão, porque nós temos o compromisso de trazer para a igreja a verdade que nós encontramos nas Escrituras e não nos desviarmos dela. Por isso nós pedimos sempre a orientação do Espírito Santo. Eu espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de vocês, que vocês percebam se há algum desvio de conduta com relação a adorar a Deus e qual o verdadeiro motivo dessa adoração, o que nós estamos verdadeiramente buscando nas nossas vidas. E seja então a transformação espiritual, e seja então uma busca para viver junto à glória de Deus, que seja então uma renovação da nossa vida, e que ela venha obviamente com os seus reflexos no âmbito material. Não tem problema você ser uma pessoa rica, mas também tem problema você ser uma pessoa humilde. Amém? É isso. Vamos nos levantar. Sabedores agora